Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos aflição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos com o irmão, é amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz, sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Amados em Cristo, hoje vamos refletir sobre o tema mortos para o pecado, vivos para Deus. E diz Paulo em Romanos 6, versículos 1 a 6, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele e na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Amados, o apóstolo Paulo apresenta os motivos de não podermos mais viver na prática do pecado, pois quando passamos pelo batismo, somos levados a publicamente declarar que estamos mortos para o pecado e vivemos para Deus, pois renunciamos ao diabo e toda a sua obra. É Deus que nos redime do pecado. Jesus deu a sua vida para pagar a nossa dívida, a culpa de nossos pecados. Ele adquiriu direito legal sobre todos os que receberam o benefício do seu sacrifício. Dessa forma, tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que viermos a ser como pessoa cristã, pertence a Ele, que se tornou nosso Salvador e Senhor. O apóstolo Paulo então fala do pecado e da graça de Deus, com o objetivo de mostrar que em Cristo somos novas criaturas, já não mais dominadas pelo pecado, mas vivas pela e para a graça de Cristo Jesus. Ele começa questionando a pessoa cristã se seria correto agora permanecer no pecado para que a graça de Deus ainda seja mais abundante.
e responde de forma categórica e firme: de modo nenhum, pois isso seria voltar a permanecer no pecado do qual Cristo nos redimiu, nos libertou, renegando o que então o Espírito Santo operou em nós por meio da palavra de Deus e o próprio batismo. A fé verdadeira, na graça de Deus, dando início então em nós na santificação da vida. Agora, vida cristã, vida onde lamentamos os nossos pecados, em arrependimento sincero, pedimos perdão, que nos é concedido por graça, mediante a fé na obra redentora e salvadora de Jesus Cristo. Pois em Cristo Deus devolve para a pessoa cristã a capacidade de não permanecer em pecado. No batismo somos levados a participar da morte de Cristo, somos sepultados com Ele, o Senhor, para que, ressuscitando com Ele no batismo, que é assim a primeira ressurreição, da qual fala João em Apocalipse, nós então, a partir disto, andemos em novidade de vida. Amados, observando que o apóstolo Paulo tinha enfocado a justificação pela fé somente e os benefícios que vêm de Cristo para os que creem nele, antes do texto sobre o qual estamos a refletir, que trata então da vida cristã ou da doutrina da santificação, destacando em especial a destruição do domínio do pecado, observa-se que Paulo se preocupava com o fato real de que o pecado continua presente na vida das pessoas cristãs. E diante desta realidade, ele explica que os seguidores de Cristo devem responder a esse fato num claro entendimento da união deles com a morte e a ressurreição de Jesus através do batismo. O batismo como sacramento e selo da nova aliança outorga ao batizado o Espírito Santo, que opera e mantém a fé salvadora em Cristo, unindo-nos a Ele e àqueles que têm a mesma fé. Essa união com Jesus tem muitas implicações, mas Paulo, no texto que destacamos para hoje, ele se concentrou na união dos cristãos com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. É que morremos para o pecado, então os cristãos foram unidos com Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição, de modo que, num sentido espiritual e real, a sua morte se torna a nossa morte. Como resultado, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Jesus morreu em nosso lugar no tocante ao pecado e à maldição da lei. E pelo batismo, que é a obra divina, essa morte é atribuída a nós. E assim como Jesus Cristo ressuscitou pelo batismo, também ressuscitamos para uma nova vida, enquanto nos mantermos firmes em Cristo, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. E para concluir, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6,11: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus
em Cristo Jesus. Daí cantamos o seguinte cântico. Quero estar, Jesus, contigo, e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei servir. És o autor da minha vida, de minha alma benfeitor. Toda a força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sem que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado na alegria e no amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado para deixar o mundo aqui, pois está bem preparado, tem que confiar somente em ti. E que assim, amados, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma constante em nossas vidas. Tenham um dia abençoado. Amém.